uma coisa que você vai precisar prestar atenção a partir de hoje é no seu tom de voz. Você conversa da mesma forma, aquela fala assim, constante, ou então aquele tom de voz sem intencionalidade. Você acha assim, não, eu estou falando aqui, ele vai ter que me ouvir de qualquer jeito. E não é assim que funciona. Para você ser ouvida por qualquer pessoa, você não pode, por exemplo, manter o mesmo tom de voz, igual eu estou aqui fazendo com você, mas mesmo para você prestar atenção. Se eu falo de uma forma baixinha e constante o tempo todo, você vai dispersar, vai cansar. E então, o tom de voz, ele é muito importante por vários motivos. Um deles, vou te trazer aqui, esse é o mais importante de todos. Você hoje, qual é o tom de voz que você fala com o seu marido? Será que é o mesmo tom de voz que você está falando com os seus filhos? Porque eu vejo que a grande confusão acontece aí. E é isso, você precisa de, sim, ter um tom de voz diferente para falar com todas as pessoas. Você, quando vai, né, conversar com alguém que você sabe, assim, que você já fez isso em algum momento da sua vida, que você vai falar de uma forma mais doce ou de uma forma, assim, que mais simpática, né, veio essa palavra, que você não sentiu ali que você conseguia o que você queria. Isso desde criança a gente sabe disso. Até minha filha, que hoje, na data dessa gravação, tem 8 anos, ela sabe disso. Vou te contar rapidinho uma história. Ela falando no telefone com a mãe de uma amiga que ela estava pedindo para essa amiga, né, vir nos visitar. E aí eu falei assim, nossa, Bia, com essa vozinha, porque eu sei que ela já sabe, com essa vozinha, você consegue, até eu deixaria. Ela falou assim, mas eu sei usar as minhas táticas. Ela nunca foi ensinada a isso. E aí depois eu perguntei, mas como você aprendeu isso, né? Enfim, ela percebeu na prática, assim como você já sabe também, que isso funciona. Só que no dia a dia, na rotina, naquela correria, naquela necessidade de fazer o seu marido prestar atenção no que você está falando e não ter que repetir 10 mil vezes a mesma coisa, você vai falando de qualquer jeito. Aí, às vezes, você está ali chamando a atenção do seu filho para ele poder ir tomar banho e, do mesmo tom, você vai lá e fala para o seu marido, faça aqui para mim, você não faz nada direito. Então, tudo se mistura. Então, lembra de você, lá apaixonadinho, quando vocês começaram a namorar, começaram a ficar, começaram a se encontrar. O seu tom de voz é o mesmo de hoje, é o mesmo que você falava lá, né, toda apaixonada, querendo conquistar. Eu tenho certeza que não. E aí, por que isso vai se perdendo? Por vários motivos, né? Várias dificuldades vão aparecer na sua vida, a rotina, às vezes coisas que você não planejou na sua vida e aconteceram, enfim, eu sei que tem muitas coisas. Só que você está aqui para poder fazer diferente e ser ouvido. Então, a partir de agora, você vai prestar atenção no seu tom de voz. E não quer dizer que você tem que falar de um jeitinho fofinho para conseguir as coisas, primeiro que você é adulta. Então, você não vai falar igual uma criança. Não vai falar assim como o exemplo que eu dei da minha filha falando com a mãe da amiguinha. Você vai falar com uma mulher adulta, mas uma mulher adulta que fala, pede de uma forma intencional a ser ouvida. E não é só pedido, às vezes no dia a dia você quer contar uma coisa da sua vida e usa um tom de voz que o mesmo que você ali está contando para uma amiga sua, que às vezes tem muito mais tempo de convivência e sabe entender mais, né, a sua forma de falar, por ser mulher, você utiliza com seu marido e não vai dar certo. Então, a partir de hoje, a gente tem um combinado, ó, você vai parar e prestar atenção no seu tom de voz, no seu timbre de voz também. O tom de voz aqui quer dizer, além de não ser aquela coisa linear e constante, o timbre de voz. Às vezes você está falando de uma forma que dá preguiça mesmo de escutar. Então, para e presta atenção nisso. Por quê?
A comunicação, né, entre duas pessoas, ela acontece assim, alguém fala, alguém escuta e depois ali vem o resultado daquilo. E aí você vai ter responsabilidade nessa parte onde você precisa se comunicar da forma correta para ser ouvida, entendida e atendida da forma que você deseja. Então, a partir de hoje, você vai prestar atenção no seu timbre de voz, no seu tom de voz. Se você não está falando de uma forma áspera demais, de uma forma grosseira demais, esperando que ele faça totalmente o contrário de você. E falar, mas ele não me entende. Mas eles não vão, né? As pessoas não vão entender. Os homens, principalmente, eles são muito práticos. Você fala de um jeito, eles vão reagir da mesma forma. Então, quando a gente quer algo de alguém, de uma pessoa, a gente precisa de falar no tom, no timbre, da forma que aquela pessoa está preparada a ouvir. Então, a primeira coisa é essa: você vai se atentar ao seu tom de voz, ao timbre da sua voz. Não vai deixar de ser você, não vai ter que falar fofinho, mas vai ter que ser intencional na forma de se comunicar, que eu sei que o que você quer é ser ouvido. Então, esse é o primeiro passo. E nós nos vemos na próxima aula.